como eu falei, minha primeira série foi ali na Escola Estadual Efigênio Salles. Uhum. Depois eu fui para Augusto de Lima, né? Que foi o colégio, na minha Certo. quinta série. Até que lá na escola, eu sabia mais era brincar mesmo. Que bom. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou brincalhona, sou feliz. Então, onde eu chego, eu gosto de levar minha felicidade ali. Uhum. Então, na escola, eu era muito bagunceira, figurinha. Vou mentir, não. Tem hora que eu não queria falar isso, gente. Eu não Tem queria que falar. falar. Figurinha também era bagunceiro demais. Eu era muito bagunceira, figurinha. Então se junte à nossa turma. Eu, você, Ed do Sax, Ederson Melão. Tem uma galera que veio aqui e falou que era muito, mas muito bagunceiro. Então você Gente. tá no time já. Nós vamos montar uma sala de aula aqui. Eu, você, Ederson Melão, Ed do Sax, que é complicado. E aí? Figurinha, eu não queria contar essa parte, porque você tá vendo ali alguém me olhando, né, figurinha? É, eu tô vendo. Ela trouxe o bebê né? dela. Daqui a pouco a Mas- gente vai falar dela. Então, ela não veio fazer as mesmas coisas. Então, Ah. eu era uma menina muito... Mas ela tem cara de bagunceira. Ela me supera. Tá. O que acontece? Eu era muito bagunceira, tá? Não ficava no meio dos meninos inteligentes. Gostava de copiar a prova dos outros, colar. E... Então, eu não tive muita oportunidade de estudar, não foi porque a minha mãe não deixou, minha mãe cobrava muito. Sim. Mas é porque a minha falta de vontade de estudar. Porque, na verdade, não é culpa do professor, não é culpa da mãe, muitas das vezes é culpa do aluno, né? É culpa da própria pessoa ali que está naquela fase da bagunça da cabeça mesmo, vamos falar dessa forma assim. Então, quando eu fui para a sexta série, eu saí da escola. Sim. Mas na escola, no colégio, quando eu entrei, com 11 anos de idade, a diretora, a supervisora, chegou em mim uma vez. Eu chegava na escola muito bagunçada. Eu não tinha uma roupa bonita. Eu era muito lenhada, figurinha. Nossa, Deus. Essa mulher de hoje não é a mesma mulher de antes. Ainda bem Certo. que eu era muito lenhada. Andava com a roupa mais rasgada. Porque Sim. também a minha família não tinha condições de dar, né? Pra gente roupa, uma alimentação bacana, né? Então, o que acontece? Teve um dia que essa supervisora me chamou e falou comigo assim, Juliana, eu vejo que você é muito proativo, você conversa demais e tal, e eu notei algumas coisas em você. Falei, é mesmo, dona Lula? Então, Como que chamava ela? Lula. Dona Lula, manda um beijo pra Dona Lula, sua câmera tá aí, dá uma olhada pra ela. É. Falei, Dona Lula, tá viva ainda? Tá em Ei, memória? dona Lula, você tá viva? Eu vou falar de você, hein? Infelizmente, essa parte eu vou ter que contar, hein? Então, pronto. Aí, a Lula foi e me chamou pra trabalhar na casa dela. Ó, que legal. Né? Nós estamos falando aqui, aí, tipo, eu tenho que entrar nessa parte, porque depois a gente vai falar mais coisas, né? Mas foi Sim. lá no colégio, na sexta série, com 11 anos, na sexta ou na quinta, não me lembro bem, mas eu tinha 11 anos, que a Lula me chamou e me ofereceu para trabalhar na casa dela. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? De doméstica, cuidadora do lar, né? Hoje em dia, eu acho que se fala desse jeito, mas eu era empregada doméstica. Aí era assim, eu saía do colégio 11 horas e eu tinha que ir para minha casa, que era ali o colégio era na, como é que é o nome dali? Contorno, Augusto de Lima, acho que era Contorno, se eu não me engano. Magai, você que é um homem de Belô, é contorno? Vamos deixar como contorno? Colégio Augusto de Lima. Eu acho que, o colégio. eu acho que não era lembro. Contorno mesmo. Sim. Subindo ali a Contorno. E eu tinha que sair da Contorno e vir aqui pro Cafezal. Né? Então, assim, era uma caminhada boa, sabe? Eu vinha a pé, aí já voltava pra casa da Lula pra ir fazer meus trabalhos domésticos. Gente, desculpa falar dessa forma. Foi muito bom eu ter começado meu trabalho com 11 anos, porque, querendo ou não, foi a oportunidade que é o aprendizado, na verdade, que eu tenho hoje de muitas coisas, mas ao mesmo tempo foi muito ruim. Por quê? Foi meu primeiro serviço escravo. Eu vejo hoje desta forma. Por quê? Uma criança com 11 anos, né, cheia de sonho pela frente, só que eu fui trabalhar para a Lula porque eu pensei assim, não, eu vou trabalhar para rico, eu vou ter coisa para comer. Por quê? Juliana, você não tinha coisa para comer na sua casa? Eu tinha coisa de comer na minha casa, mas eu achava que na vida do rico eu ia comer melhor do que eu comia na minha casa, porque na minha casa não tinha carne. Coisas de criança. E então pensava que lá eu ia tomar um iogurte, esse tipo de coisas tudo, né?
E aí, quando eu comecei a trabalhar na Lula, nos primeiros meses, foi assim, maravilhoso. Ganhava R$ 35. Eu chegava, ô figurinha, tinha que arear uma panela, que era assim, a panela, ela tinha que olhar pra dentro da panela e ela ver o rosto dela dentro da panela. Já passei por isso também. Já passou? Ah, o MacGyver. MacGyver não é brinquedo, né? E aqui, naquela época, gente, hoje, mulherada, nós temos aí, ó, o brilho alumínio, nós temos algumas coisas que ajudam a arear a panela, né, MacGyver? Aquela época não tinha, não. Tinha que ver a sua cara lá na panela. Não era? Gosto, né? Isso. Aí, eu areava as panelas, se ficasse uma manchinha, ela ia lá, sujava a panela todinha e falava, lava de novo que tá mal lavada. E eu ia lá, lavava aquela panela. Era tipo aquele filme daquele lá, gente, que é o chinês que ensinava o cara fazer a limpeza. Karate Kid. É, do Karate Kid. Sim. Ela era tipo aquilo ali, tá? Aí eu tinha que ir lá, arear a panela. Ela era o seu Miyagi da sua vida. Ela era o seu Miyagi. Só que ela foi um pouquinho pior ainda. Aham. Aí eu ia lá, areava a panela. Se ficasse uma manchinha, ela fazia eu arear tudo de novo. É mesmo. E eu subia em cima de um tamborzinho que tinha, porque eu era baixinho. Sim. Por mais que hoje hoje eu tenho 1,65 m, naquela época eu era bem baixinho. Tá grandona. Eu subia pra arear as panelas dela, pra lavar as vasilhas, pra ajudar numa comida, porque lá era ela que cozinhava, mas eu ajudava em alguma coisa, aprendi muita coisa com ela. Na hora que limpava a casa, aí tipo assim, acabava de limpar, ela vinha com a mão assim, ó. Aí se ela visse uma poeirinha, ela falava assim, pega o pano e vai limpar todos os móveis de novo. Não tinha que limpar só aquela que ela viu que ficou mal limpado, não. Tinha que limpar todos de novo, por mais que estivesse limpo. Eu ia lá, tinha que limpar tudo de novo. Nossa. Dia de sábado era dia de só passar roupa. Era um balde desse tamanho. O balde era maior que eu. E o sábado era só pra passar roupa. E existia uma miséria naquela época de passar as calças de quina. Hoje em dia, eu acho que quase ninguém sabe o que é isso. Que era a calça que a gente dobrava ela, né? Então, essa parte, que é a parte do zíper, Sim. a gente dobrava ela como se fosse de lado e tinha que passar, tinha que ficar uma quininha na frente das pernas. E eu tinha que fazer essa tal de calça de quina, tinha que passar aqueles lençol que era maior que eu, e se ficasse mal feito, era confusão na certa. Que mais? O box do banheiro. O box do banheiro tinha que lavar ele normal. E se ficasse uma manchinha, ela fazia uma água com sabão e jogava em tudo. Falava assim, lava direito, porque tá mal lavado. Ei, dona Lula, você não lavou loucura, direito. Não, depois a gente teve um histórico melhor, mas o começo foi um histórico bem difícil. Para 11 anos, era pra ter tomado trauma. Na verdade, eu tomei um trauma de arrumar casa até um certo tempo. Mas depois não vou correr demais, não, pra dar gostinho pros pessoal ouvir. Aí, o que acontece? Ela ia lá, jogava água no box e eu tinha que ir lá e arear aquele box todo de novo. O box tinha que ser assim, ó. Jogar água, ela tinha que descer e não parar nem um pouquinho de água. E eu sou assim até hoje. Tipo assim, se eu tô lavando, tem dia que eu tenho os toques de Lula ainda. Aí, enfim. E aí foi vindo muitas coisas. Mas eu relevava porque eu chegava na casa dela, eu comia coisas diferentes. Você passava fome? Não, mas até um certo tempo da minha vida, porque todo mundo sabe que naquela década ali de 80 para baixo, muita gente passou muita necessidade, né? Eu já comi casca de banana para falar que comia banana. Assim como minha irmã, meus irmãos passou muitas necessidades também. E aí o que acontece? Eu relevava aquele negócio. Aí eu ia para a escola, ia pra casa da Lula, né? Ia pra minha casa, ia pra casa da Lula. E aí teve um dia que ela virou pra mim e falou assim, Juliana, agora vai ser diferente. Você vai ir pra sua casa, vai comer. E olha que eu nem comia muito, viu, figurinha? Não comia muito não, tá? Eu fiquei chateada até hoje, MacGyver, com ela por causa disso. Mas enfim, passou. Não tenho chateação dela mais. Eu sei. E aí... olha pra você ver. Aí ela mandava eu ir em casa, aí eu ia, almoçava na minha casa e voltava correndo. E aquilo foi me desgastando com o longo. Né? Então, com isso, eu larguei os meus estudos também. Porque começou a ficar pesado. Então, comecei a matar a aula, comecei a ficar uma menina muito rebelde, porque eu falava com a minha mãe. E como ela era aquelas mulheres da catequese, e era uma senhora muito séria, minha mãe não acreditava quando eu falava, mãe, mas ela tô sendo escrava. Mãe, é isso, mãe, não quero ir pra lá mais, porque eu tô me sentindo assim, assim, assado.
E era assim também. Outra coisa que hoje em dia eu acho que não deve existir. Se existe, eu peço que tenha misericórdia, que não faça isso com seus colaboradores. Eu tinha que ficar na porta, imagina uma criança, porque 11 anos é uma criança, né? Uhum. Parado na porta, vendo ela e os filhos dela comer. Aí eles comiam, conversavam em cima daquela comida, depois que eu ia comer aquele resto ali de comida. Meu Deus. Né? Então, assim, é complicado. É uma história que eu acho que muita gente passou e ainda passa, né, nesse mundo nosso hoje. E é difícil saber que acontece